Boa tarde a todos. Começamos agora mais uma mesa, aqui no 11º FLI Araxá, o Festival Literário de Araxá. E o nosso tema nessa mesa é para falar sobre literatura infantil, juvenil, essa literatura para os jovens, a gente pode dizer assim. Eu gostaria de começar perguntando para os dois autores como vocês iniciaram, né, na literatura infantil, como que tudo isso começou? Bom, no meu caso, eu me chamo Líria Porto, né? Eu escrevo há alguns anos, não tantos, embora eu já vá fazer 78 anos. Eu publiquei o meu primeiro livro com 65. Eu escrevia na época da juventude, né? Escrevia no colégio, nunca guardei nada dessa época. Depois eu me mudei para Belo Horizonte e, por quase 40 anos, eu só escrevia cartas para minha mãe. Cartas para o namorado, cartas para minha mãe. E depois, muitos anos, quando as filhas já tinham crescido, eu recomecei a escrever, por algumas circunstâncias. Primeiro, eu senti muita necessidade de me comunicar. Então, eu fui para um curso na UFMG de pintura, e foi um fracasso total, né? Porque eu tinha entrado para uma sala em que as pessoas tinham prêmios em pintura, e eu não sabia misturar tintas. Então, mas o professor, ele percebeu uma coisa que eu já sabia, que a minha praia era outra, né? Aí, ele escrevia alguma metáfora, alguma imagem para as pessoas traduzirem aquilo em pintura. Eu não era capaz de traduzir em pintura, mas eu entendia melhor que os pintores o que aquilo queria dizer. E a gente foi conversando. Depois eu me tornei voluntária do Centro de Valorização da Vida, do CVV, e para dar conta daquele assunto denso, né, que é de suicídio, eu comecei a escrever algumas coisas, né? Isso foi se desenvolvendo. Eu sabia que era o que eu gostava de fazer, porque eu sempre li muito, desde eu aprendi a ler sozinha, né? Meu pai, eu tinha 5 anos e só podíamos ir para a escola aos 7. Naquela época não tinha escola infantil, assim, para pré-escolar mesmo. Aí a mamãe lavava o cimento da casa e forrava com jornal. E eu ficava curiosíssima com aqueles símbolos e perguntava para um, para outro, e descobri o mecanismo de juntar consoante com vogal e tal. Um dia meu pai chegou em casa, eu estava lá no chão e li um pedaço do jornal. Acho que ele pensou, essa menina tem parte com o demo, nunca foi na escola, né? E a partir daí ele procurou uma escola para que eu frequentasse, e já alfabetizada, né? E eu sempre gostei muito de ler, muito, a vida toda. Minhas filhas são boas leitoras também, infelizmente, né? Que eu acho que o mundo do livro é uma companhia. Eu moro sozinha e gosto muito de morar sozinha, mas eu não estou sozinha. Na companhia dos livros e dos pensamentos, a gente está muito bem acompanhado. Claro que eu gosto das pessoas, né? Mas eu para escrever, eu preciso desse isolamento também. Agora, como que eu comecei a publicar para criança? Porque, na verdade, eu nunca escrevi para esse ou aquele público. Eu escrevia, uma ilustradora viu o que eu escrevi e falou que o sonho, e é a Silvana Menezes, que ilustrou Garimpo e Asa de Passarinho, ela falou: meu sonho de consumo é ilustrar um livro seu. Eu falei: mas eu não escrevo para criança. Ela falou: você que pensa. Manda um tanto de poemas e a editora decide se você escreve ou não escreve para crianças. E nesse ano foram publicados 2 livros infantos juvenis. Um deles ficou finalista do Prêmio Jabuti, que é o Garimpo. Então, a minha introdução na literatura infantil não foi nem por meu intermédio, embora eu acho difícil escrever para criança. Eu acho muito difícil. Tem duas travas na minha escrita. Uma é escrever para criança e outra é escrever romance. Eu só consigo me expressar, pelo menos por enquanto, em versos. E acho que só na outra encadernação que eu vou escrever romance, porque por enquanto é isso mesmo, né? Então foi uma entrada assim meio por acaso.
E é por essas e outras que Líria Porto é uma das autoras homenageadas dessa 11ª edição do FLI Araxá. Ela me contou essa história ali atrás, eu falei, vou ter que perguntar. Eu achei muito interessante compartilhar com vocês. César Campos também iniciou na literatura infantil. Como surgiu tudo isso? Janaína, primeiro, agradecer essa oportunidade ao FLI Araxá de estar aqui ao seu lado, que é uma amiga de muitos anos, ao lado da nossa autora homenageada, Líria Porto, ao lado de grandes amigos, temos aqui a Michele, estou vendo a Lisa ali também, todo mundo por aqui. Felicidade de receber vocês aqui nessa mesa, que para mim é muito especial, por estar ao lado dessas duas mulheres que são fantásticas, primeiramente, e por estar aqui no FLI Araxá. É engraçado que a literatura infantil, na verdade a literatura sempre esteve muito presente na minha vida. Sempre gostei de ler e sempre gostei de escrever, sempre me vi, a minha infância sempre me vi escrevendo algum poeminha, alguma coisinha, e guardava em um caderno, também não tenho nada, mas quando eu decidi por uma profissão, eu queria alguma coisa que escrevesse, né, alguma coisa que tivesse alguma escrita. E entre letras e jornalismo, fui para o jornalismo, mas pensando sempre que eu iria escrever, pensando em alguma coisa na escrita. E na faculdade eu tive uma sorte muito grande, não só eu como a Janaína também. Quando a gente chegou, mudaram todos os professores do curso da época e vieram 4 colombianos que tinham uma influência muito grande da escola de Gabriel Garcia Marques. Então eu cheguei na faculdade e falei, estou no meu lugar. E eles me influenciaram muito durante os 4 anos da faculdade a escrever, a continuar escrevendo, tanto que meu TCC foi um livro-reportagem, que eu considero já como o meu primeiro livro, que é uma biografia da Tia Nora, uma personagem muito interessante aqui mesmo de Araxá. Eu fui para o jornalismo, fui para o dia a dia do jornalismo, que é muito corrido, né? É o hard news, a gente corre, escreve, e eu deixei a literatura adormecida um pouco por um tempo, pelo menos na questão de mostrar para os outros. Eu tenho muita coisa escrita, mas ela sempre foi ficando aqui. E quando veio o meu filho, eu passei por uma experiência muito bacana relacionada à literatura, porque eu lembro muito do meu pai e da minha mãe lendo histórias para mim. Então, quando meu filho nasceu, eu pensei que eu falei, tem que fazer a mesma coisa para ele, até porque para mim já era ótimo, né? Eu sempre gostei de literatura infantil, eu tinha livros de literatura infantil. É muito engraçado porque as pessoas pensam às vezes que o adulto não pode ler literatura infantil, mas eu sempre tive livros infantis em casa e eu sempre li para ele. E o Davi, meu filho, hoje tem 6 anos, uma época da vida começou a reinterpretar as histórias. Papai, e se a Chapeuzinho Vermelho não fosse para o bosque, fosse para a cidade? Isso foi me dando um brainstorm muito grande, negócio, e eu comecei a escrever alguma coisa ligada à literatura infantil. Foi quando veio a pandemia, e eu estava no meio de tudo isso, vivendo nos hospitais, conversando com psicólogos, conversando com psiquiatras, para entender um pouco sobre isso. E eu expliquei para o meu filho o que era a pandemia do meu jeito. E quando eu vi que eu dei conta de explicar, falei, eu dou conta de explicar para outras crianças também. E aí surgiu Pandemia, que são, na verdade, meu primeiro, segundo e terceiro livro infantis, porque foram lançados todos juntos, né, uma trilogia. E aí a gente começou, e aí eu falei, não, eu dou conta de falar com as crianças também. Foi a hora que eu me liguei, e tem muito a ver, logicamente, com o Davi, meu filho, e foi uma experiência fantástica escrever Pandemia, porque ela chegou na volta das crianças às escolas, então eu tive a oportunidade de conversar e de ir em muitas escolas. Tem isso aqui também. Tem um Léo Vagalume do Papai Noel, que é uma história que eu falo que é trazer a história do Natal. Isso foi um desafio, esse foi um livro encomendado pela Fundação ACIA, e eles queriam uma história de Natal. E eu falei, não, eu quero uma história de Natal que tenha localismo, né? Então o Léo Vagalume do Papai Noel se passa em Araxá, o Léo vai para o Grande Hotel, ele conhece a cidade. Eu quis trazer, até falando um pouco do tema desse ano do FLI Araxá, trazer o patrimônio para nós. Eu acho que as crianças precisam desse orgulho do que é nosso para realmente protegerem e para ir para frente nesse sentido da proteção patrimonial. Então o Léo passa em Araxá, é uma história também bem bacana. Líria pontuou uma questão que eu gostaria muito de comentar com vocês. Escrever para criança é uma coisa muito difícil. Eu costumo dizer que nós já tivemos 15, 16, 17 anos, mas eles ainda não tiveram a nossa idade. Então, nós temos mais autoridade para falar de uma coisa de jovem por já termos vivenciado isso.
Mas como entender essa mente que muda tanto e colocar isso no livro e fazer com que eles se interessem por esse mundo, por essa nossa cabeça mais velha, eles sendo jovens? Eu tenho 2 netos adolescentes e eu conversava muito facilmente com o Francisco pequeno. E isso, de certa forma, plantou em mim o desejo de um dia desenvolver histórias para as crianças. Para os adolescentes, eu tenho observado a questão de monstro, de mistério, de, sabe, questões mais complicadas, né? Mais complicadas do meu ponto de vista, porque é uma época diferente da que eu vivi, e uma ligação muito grande com o computador, né? com a tecnologia, que também são distantes de mim. Nessa seara, eu não sei se eu me aventuro, não, sabe? É um aspecto da escrita para jovem. Agora, para criança mesmo, tem uma história que me contaram, que uma vez um balé japonês foi dançar no corpo de baile de São Paulo, e uma moça que eles trouxeram os bailarinos principais e foram contratar naquelas escolas de balé os coadjuvantes. Aí uma moça estava fazendo, ela fazia faculdade, ela estava em época de prova, foi lá falar com o chefe dos japoneses, que gostaria que ele desse um papel fácil para ela, porque ela estava muito ocupada. Ele falou para ela, o fácil é mais difícil, é a parte mais difícil. Então, eu acho isso com relação ao pensamento da criança. A criança percebe com muita facilidade um pensamento muito complexo, sabe? Eles percebem coisas que nós não percebemos, ou que a gente já soube um dia, mas perdeu pelo tempo que passou, né? Então, é sempre uma observação. Eu falo que todo menino é poeta, muito mais do que os poetas, né? O Francisco, a gente conversava coisas interessantes, mas a que mais me impressionou, eu tenho uma neta que agora ela tem 14 anos. Quando ela tinha 3 anos, ela perguntou para a mãe dela, mamãe, o que você é? Eu sou médica, cuido das pessoas. E o papai? Ele é veterinário, cuida dos bichos. Ela foi a vovozinha, sou eu. A vovozinha faz livros. Ela ficou pensativa e a mãe perguntou, você vai ser veterinária como papai? Ela falou, não, você é igual a vovozinha. Aí a minha filha falou, mas ela faz poema, você não sabe fazer poesia? Ela falou, sei sim. Ela falou, então faz. Ela pensou e falou, Maria, quando é gota, é chuva. Ela fez o verso mais bonito que eu já tinha visto, sabe? Um que eu nunca conseguiria fazer. E depois de um tempo, a gente estava conversando sobre os órgãos do corpo e falando dos olhos, dos braços. Eu falei, você sabe qual é o maior órgão do corpo humano? Ela falou, qual? Eu falei, a pele. Ela pensou, falou, vovozinha, a pele é uma roupa sem saída para o esqueleto. Eu falei, tá aí, essa aí promete. Essa promete, vamos ver o que vai acontecer, porque a gente não sabe, as coisas também mudam, né? Então, essa linguagem difícil que a gente não é capaz de transformar em palavras que cheguem à altura do que os menores falam. Eu acho que, na verdade, eu concordo inteiramente com a Líria, que acaba sendo mais difícil do que você escrever para o adulto. Porque o adulto, você está com a referência aqui, ó, do seu lado, você é o adulto, ou você está muito próximo da adolescência aqui, assim, ainda tem uma memória um pouco. Para a criança, para mim, sempre é um processo de desconstrução. Na verdade, eu vou desconstruir a minha linguagem para chegar ao que eu acho que é próximo dela. E assim mesmo a gente acha e não sabe se vai acertar. O acha entre aspas. E o bacana da criança é que, se não for, não é. Entendeu? Porque se ela não chegou nela, não chegou mesmo. Ela vai falar, não gostei, não quero isso, não passa isso para frente. Então, assim, eu acho que é muito mais complexo e até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de explicar as coisas. E você tem que explicar em poucas palavras, você tem que resumir aquilo lá, você tem que fazer com que a história seja ao tempo inteiro,
E aí entra o trabalho do ilustrador também, que é muito necessário, porque, na verdade, no infantil ele é o coautor, né? A gente tem que trabalhar muito junto nisso tudo. Então, assim, eu acho que sempre é um processo de desconstrução de mim. Então, eu me destituo do César, que dá conta de falar uma palavra bonita, que dá conta de contextualizar ali de uma forma um pouco mais complexa, e eu vou ali para um outro tipo de complexo, porque, realmente, não que o infantil não seja complexo, ele é mais complexo do que você estabelecer um grau de óbvio, né? O óbvio. E dentro desse óbvio, tem uma questão que eu acredito que todos que estão aqui já tenham pensado, ou falado, ou ouvido. Falar com criança, falar para a criança é muito simples, ou que a criança é o futuro, né? Elas são o nosso futuro, os adolescentes são o nosso presente, que daqui a pouco eles vão estar desenvolvendo coisas novas, participando disso tudo. E eu gostaria muito de saber como incentivar essas crianças, esses adolescentes a lerem, a terem o interesse de ir na biblioteca móvel que a gente tem aqui em Araxá, ou ir mesmo na biblioteca Viriato Correia, pegar um livro, ir na livraria, se interessar por algum tema, gostar daquilo, ter aquele tempo de ausência do computador e do celular para se aventurar num livro. Bom, antes do computador, um dia eu ouvi o Saramago falando que o leitor, de certa forma, nasce leitor. Essa curiosidade, né, pela imagem, pela figura, né? Isso, uma coisa. Agora, eu acho que as crianças se espelham, não sei, espelham, que a gente fala? Bom, no entorno dela, né? Se ela tem, quem perto tem objetos de leitura, né? Que, embora em alguns casos isso não é tão necessário. Eu cresci numa família, meu pai era comerciante, a gente não tinha um livro de literatura dentro de casa, nada. Meu vizinho tinha. Então, eu fugia para a casa do vizinho, porque eu ficava muito interessada. Mas, então, não era dentro daquelas 4 paredes, era ali. Eu sabia onde que eu ia encontrar, né? E as pessoas não gostavam de sair comigo na rua, não, porque eu saía lendo as placas de nome de rua. Então, demorava. Né? Eu lembro da minha madrinha me puxando, porque eu queria ler Lojas Riachuelo, sabe? Bom, isso é um aspecto. Agora, como incentivar as crianças, eu vejo essa questão da escola também, da presença da literatura, né? Conhecer as pessoas que escrevem, ir à biblioteca com as crianças, mas não sei se é suficiente, não, sabe? Não sei se é suficiente. Porque chega uma hora que eles, com a sua personalidade, eles vão procurar as coisas que mais lhes interessam, e nem sempre é o livro, né? Embora haja essa curiosidade por um tanto de coisa, muitas vezes é o livro, muitas vezes não sei muito não. Eu acho que a presença do livro em casa, na escola, isso ajuda bem, mas eu não sei se é suficiente, não. Tem uma história para contar sobre isso. Como é que eu comecei a gostar de ler? Eu comecei não gostando, né? Tinha uma bibliotecária na minha escola. Todo dia que eu chegava lá para devolver um livro, ela já estava com outro na mão. Já contei essa história N vezes. Ela chegava, ô César, mas eu arrumei esse aqui outro para você. E eu não achava bom, para falar com muita sinceridade. Tia Neuza, com certeza, vai ouvir isso depois. E ela já tive a oportunidade de contar isso para ela. E toda vez que ela ia, ela me amolava com outro livro. Não, leva esse aqui. Nas férias, ela falou, não, esse aqui é para 30 dias. E ela fez isso durante todo o ensino fundamental e até o início do ensino médio. Quando chegou no 3º ano, eu virei para a tia Neuza, olha, vestibular, me ajuda. Eu não vou pegar mais livro toda vez que eu for devolver isso aqui, não. E ela me ajudou a criar o hábito de leitura, que no começo era ruim, mas que depois foi se tornando bom. Eu acho que o caminho tem muito a insistência. O que a gente encontra de barreira? Hoje, faltam pessoas que insistam para as crianças. Entendeu? A insistência não é tão grande assim. E aí eu não culpo tanto a escola, não. A escola hoje
é, sim, o melhor lugar para se ter o hábito de leitura. A escola, em especial aqui em Araxá, faz um trabalho fantástico, e eu falo isso de estar, pelo menos uma vez na semana, eu tenho sido convidado para ir nas escolas, para falar sobre literatura, para falar para as crianças sobre meus livros. Então, assim, acho que a gente, lógico, a escola é um ponto importante, a gente sempre tem que cobrar da escola, mas hoje a gente sabe que a escola faz. Mas a gente, enquanto família, a gente também tem que exercer nosso papel enquanto a literatura. Eu acho que, em especial, é esse caminho. É o caminho da insistência. É o caminho de chegar e... De apresentar, né, de o livro, apresentação. dar presentes de livro, aniversário, um livro de presente. Exatamente, para mostrar que... E eu acho que dar presente de aniversário é fantástico, porque quando você dá de presente, é uma coisa boa, pelo menos para quem está entregando. Ela se apodera daquilo, ela tem alguma coisa. Eu tenho visto gente... desperdiçando, inclusive a gente mesmo, né? Com um computador, que é importante, mas não pode ser a única coisa. Embora se leia também, né? A gente lê quando a gente está no computador. Mas eu acho que deveria haver uma normatização dessa coisa, sabe? Uma consciência de que, se é vício, não faz bem. Se a pessoa está lendo ou está jogando, onde isso vai chegar? Eu não sei, eu sempre fico muito indecisa com relação a esse rumo, sabe? Lídia, até tem uma opinião bem formada, que eu acho que é o início do que você começou a falar. Se estiver lendo, não importa onde for. O Kindle eu gosto de ler, por exemplo, que é o livro digital. É uma coisa que eu tenho... Hoje faz parte de mim, porque hoje, por exemplo, no meu dia a dia, eu praticamente não escrevo à mão, né? Então, assim, eu adoro o livro físico. Sou apaixonado com o livro físico, adoro autógrafo, adoro isso, mas hoje leio também pelo Kindle. O que eu penso, e a gente tem que criar, na minha opinião, desmistificar algumas coisas para crianças. Por exemplo, eles acham o celular uma coisa bacana. Será que a gente não consegue introduzir coisas no celular, porque já tem o formato para eles, já é interessante? A gente vê o trabalho da Iris, e aqui eu cito aqui, na internet, que faz, que lê trechos de poemas de grandes autores no YouTube. Ou seja, a gente está trazendo a literatura para outros caminhos, que às vezes é um pontapé para chegar ao livro físico também. Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar. Outro trabalho que eu acho bacana e que tem acontecido muito aqui em Araxá, dos autores irem nas escolas, para mostrar que não é um cara diferente deles, né? A gente não está acima ou abaixo, é uma profissão normal como qualquer outra. E, assim, o autor consegue escrever, às vezes você consegue, muita gente começa na literatura escrevendo e depois aprende a gostar de ler. Há o caminho inverso também. Então, interessante, eu já me dispus aqui em Araxá e não achei caminho para chegar às escolas, não. Não achei caminho. Eu já falei com algumas pessoas que eu gostaria de fazer isso, né, e não consegui ainda, não. Vamos desperdício, escolas. Escolas. Bom, essa questão do e-book, por exemplo, né, isso é interessante, mas o que eu estou vendo é uma substituição da literatura por jogos, por exemplo, e uns jogos violentos, né, que são complicados. Isso tudo, como eu não entendo dessa praia, eu estou só levantando a bola, mas eu não sei a solução, né, eu não sei a saída. Mas há um buraco que precisa ser preenchido com coisas que deem mais conteúdo, sabe? Inclusive, eu acho que é um desafio para nós, autores. Eu tive a oportunidade aqui do Léo, vagalume do Papai Noel, essa capa que eles fizeram, o menino escaneia num filtro de Instagram, que é um negócio, e ela vira 3D. Aí o pessoal consegue. Dentro, a gente tem um trabalho muito bacana do Rodrigo Feres, que você vai escaneia o QR Code, tem uma trilha sonora para os capítulos. Então, você vai lendo, tem uma trilha sonora para os capítulos. Então, a gente, depois desse livro, aqui está aqui o QR Code, depois desse livro, eu tenho pensado em como que eu consigo me aproximar dessa tecnologia, mas trazendo a literatura junto, sabe? Porque
porque eu acho, Líria, que não, a gente, lógico, que não precisa desassociar. Acho que pode ter o livro tradicional, mas a gente pode também trazer alguns elementos disso tudo para o dia a dia do livro mesmo. E até mostrar que o livro... meu filho adora QR Code. Meu filho, onde que vai pôr? Tem um QR Code, ele vai escaneando para saber o que é, porque ele pensa que é jogo. E tem isso mesmo, e é verdade. E isso mesmo. E às vezes, se está num livro, quem sabe, eu penso que pode ser uma alternativa aí para a gente conseguir se aproximar. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se aproximar na linguagem, nos formatos, estar junto das crianças e tentar entender qual que é a dessa geração, né? Porque é uma geração diferente da nossa. Alguma pergunta, pessoal? Só aguardar, pessoal, levar o microfone para você. Meu amigo, tudo bem, Ayrton? Premiadíssimo, Prêmio Sesc de Literatura. Tudo bem com você? Que ótimo que você está aqui, né? O primeiro prêmio dele, ele é Prêmio Jabuti, tá? Ele tinha feito uma produção do livro mesmo, não era por intermédio de livraria, nada, e tirou o primeiro lugar no Prêmio Jabuti. Todos. Boa tarde. Dizer que quando eu fui convidado para quase atravessar o país e chegar aqui, que eu sabia que você era homenageada, eu fiquei imensamente feliz pela admiração da sua pessoa, pela poesia também, pela admiração da sua poesia. E atravessar quase 10 horas de viagem e chegar até aqui. Bem-vindo, Araxá. Para mim é uma grande honra. Esse moço não tem para ninguém. Quando ele entra na área, ninguém ganha dele, não. É o campeão de concurso, tá? Primeiro lugar em tudo. Isso é porque ela não entra, porque se ela entrar, ninguém ganha. Então, assim, dizer que você merece essa homenagem da Filha Araxá, né? Dizer para as escolas públicas e privadas dessa terra que elas têm que receber você, têm que adquirir a sua obra, têm que ler a sua obra, porque você, de fato, merece esse reconhecimento, merece ter esse afeto todo, porque o país todo, quem ama livro e leitura, tem muita admiração por você sabe muito bem disso. Muito bom ouvir você também falando, né? Assim como você, eu também ainda sou um jovem, tentando lidar com essas condições que a literatura nos impõe no dia a dia. E aí eu queria perguntar para vocês dois, o que motiva vocês a escrever? A escrita é oxigênio, no meu caso. Se eu não escrever, eu acho que não dá para sobreviver, não. Essa questão mesmo da necessidade de conversar comigo, de eu me entender, de eu saber o que está acontecendo dentro de mim. Né? Eu vejo a escrita como uma conversa, eu acho que o escritor conversa consigo mesmo, querendo se comunicar também com os seus leitores. Quando eu penso nessa questão de livro infantil, primeiro eu achava muito difícil escrever para criança, e acho, mas quando o meu livro Garimpo foi selecionado para ir para as escolas, isso me deu a maior alegria, sabe? Saber que você pode estar lá na escola ajudando as crianças a se interessarem por leitura, né? Então, eu não sei se o livro chegou já aqui em Araxá, mas ele está nas escolas do Brasil, assim, né? Chegou? A hora que os professores quiserem, eu vou a hora que me chamarem. A gente apresenta. Eu já me dispus. Vamos fazer um calendário juntos? Vamos. Então, eu tenho sempre uma coisa comigo, lógico, que a Lídia tem toda a razão, essa questão da gente se comunicar comigo mesmo, porque o meu personagem tem a ver comigo e o que me cerca, né, ele é a soma de mim em algum contexto, mas eu sempre penso que aquele personagem só precisa de mim para sair, entendeu? Sempre eu acho que meus personagens têm uma vida que é deles ali e que eles têm que passar, tanto que tem alguns que eu falo assim, esse aqui acabou, esse aqui a história dele é essa. E tem uns que eu falo assim, a D desse livro Pandemia, a D eu acho que ela tem uma história para contar ainda, sabe? Então eu acho que tem uma coisa meio transcendental também, essa questão de que os personagens
tem vida, pelo menos dentro de mim, né? Não falo de espiritual, não, porque aí a gente entra num âmbito muito maior. Mas eu acho que são as vidas que vão nascendo dentro da gente, sabe? Que a gente vai deixando. E aí que entra o negócio. A gente vai deixando elas viverem dentro da gente. Então, eu acho que a beleza está aí. Essa capacidade de criar personagens, é essa que eu acho que eu não tenho, né? De escrever romances, escrever histórias. Eu ainda não consegui esse meio, sinceramente. Conversar sobre as coisas que eu percebo, que eu enxergo, eu consigo. Criar personagens, eu não consegui ainda. Eu chamo meu neto de Zezinho, ele chama Francisco. O Zezinho é um personagem, mas, ao mesmo tempo, ele existe, porque eu transcrevo as nossas conversas e chamando ele de Zezinho, ele chama Francisco, né? Um dia, talvez, eu ouse fazer isso, mas eu acho muito difícil falar com o público, assim, sabe? Isso é uma questão de capacidade e nessa área eu sou incapaz. É um estilo, né? Mais alguma pergunta? Olha, quem chegou aqui agora é quem criou a capa do meu último livro, uma capa belíssima, Maurício Manzo. Obrigada, viu, Maurício? Linda a capa do livro que ele criou. Ilustrador da maior importância. E quem vai falar agora é a Michele, jornalista. Foi minha chefe durante muito tempo. Chefe não, quem tem chefe é índio. Eu quero fazer um comentário, primeiro, porque por meio dessa conversa eu fiquei aqui atenta, ouvindo aí os conselhos para a gente incentivar as crianças, porque eu também tenho uma filha. E ouvindo vocês, em alguns minutos aqui, já tive uma ideia, já até mandei para ela aqui, para a gente poder ler junto, que eu acho que tem que partir, sim, dos pais, porque a criança, nem todas são como ela, que teve interesse de pegar, de aprender a ler sozinha, de buscar. Então, eu vejo isso na minha casa. Minha filha não vai pegar um livro sozinha, na idade que ela tem, e ler por livre, espontânea vontade. Então, os pais têm que incentivar, sim. Eu queria perguntar pelo exemplo que eu tenho perto, que é o César, assim. Ele começou com um livro para criança. Minha filha já leu todos. Mas agora está migrando para um outro estilo. Um jovem escritor. Você já definiu o seu estilo, mas é muito jovem. Então, vai ser a literatura infantil ou você vai migrar para esse novo que você vai lançar? Você podia falar dele também, você não falou? Ou a gente não pode saber ainda? Relicários é um romance, vai ser lançado no sábado. A Lília também vai lançar livro no sábado. E eu me propus falar com o público adulto depois de algum tempo, né? Porque eu tinha lançado a biografia e me propus voltar a falar com o público adulto. E veio muito de ser espontâneo mesmo, de eu ter uma personagem que era minha, que tinha uma essência, e é uma essência muito de mistura, que tem a ver muito com Janaína também, e tem a ver com Sila, tem a ver com Erilda. É um personagem muito forte, e ela precisava ganhar vida, e a história veio. Assim, sabe? A história acabou vindo, porque das experiências também é um livro que fala sobre a questão social dos deslizamentos de terra. Eu pedi para minha dentista se eu podia tirar o aparelho até o Flier achar, porque eu vou ter que falar deslizamentos de terra com o aparelho, é muito difícil. Mas, voltando à questão de que eu vou escrever, eu, sinceramente, não queria definir isso agora. Ou que me rotular, ou que eu tivesse um rótulo de que eu... Porque no próprio Relicários, você vai ver, ele e ela são dois personagens que não têm nomes, ele e ela. O ele é totalmente poético, ele faz aldrabia, ele faz poesia, ele faz soneto. Então eu pude brincar com tudo isso. Então eu não quero definir, não é minha ideia definir o estilo. E tem um estudo que até é bacana a gente estar ouvindo, que tem pais aqui vão estar ouvindo a gente depois, que mesmo depois da alfabetização, se você continua lendo em voz alta para o seu filho, a chance dele se continuar um leitor aumenta em quase 60%, 70%. Então, continuar lendo em voz alta
Às vezes você nem vai estar do lado dele, às vezes você está lendo em voz alta só para chamar a atenção mesmo, mas ler em voz alta tem um efeito muito grande para as crianças e vai continuar aí na adolescência. A gente, depois que ele alfabetiza, a gente costuma a perder o hábito de ler em voz alta para as crianças, né? E é um hábito que traz aquele coração, aquele aconchego, aquele negócio, a criança vai lembrar, o adolescente vai lembrar. Então, às vezes, uma dica também, continuar lendo em voz alta. Deixa eu fazer. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Ayrton. O Ayrton escreve muito. Essa questão que sempre me pega, a questão do... Você cria o personagem, você traça um roteiro para ele e depois, em determinada hora, ele toma conta de sua vida e toma conta da vida dele também. Ele muda o rumo da história, né? É assim, Ayrton? Pega o microfone aí. Ela dá a receita, ela diz assim, eu não sei fazer isso, né? E no final das contas ela dá a receita de como não, fazer. Eu já ouvi, eu não sei, eu já ouvi. Mas é exatamente isso mesmo que você está falando, né? E eu acho que você tem um potencial muito grande, porque, de fato, como a mediadora coloca, você faz o caminho mais difícil, que é falar com as crianças, né? Com uma poesia muito potente. Então, o seu livro mesmo, o Garimpo, que inclusive foi finalista do Prêmio Jabuti, que merecia ter vencido o prêmio, inclusive, né? Que é um livro extraordinário. E, assim, você já dá a receita para a gente de como fazer isso. Eu acho que só falta é fazer mesmo, né? Colocar a mão na massa e fazer, porque, de fato, a tarefa é essa mesmo. Apesar de ser, como você está falando, ser muito difícil. De fato, é muito difícil, né? Construir personagem, construir enredo. Então, mas não é impossível, porque você já faz o impossível, tá? Tenho dúvidas. Não tenha dúvidas, Líria. Estamos encerrando a nossa mesa aqui, falando sobre literatura infantil e juvenil. Gostaria de deixá-los à vontade para as considerações finais. Eu quero agradecer ao FLIR Araxá, ao Afonso, aos organizadores, a cidade de Araxá, que me acolheu há 12 anos, eu moro aqui, né? E a poesia, a literatura, eu sou muito grata a tudo isso, sabe? Porque é um presente que a gente recebe e, às vezes, não sabe o que faz dele, né? A gente tenta corresponder, né, a isso que eu acho realmente que é um prêmio que todas as crianças têm, todo menino, no meu ponto de vista, é poeta, e que a gente não perca a poesia da vida, né? E que a poesia nos salve, porque em tempos tão difíceis igual nós passamos, e a gente pode ainda ter por muitos anos, né, o desdobramento de tanta coisa que destruiu a cultura. Eu queria fazer um registro. Morreu José Celso Martinez. Eu gostaria de uma salva de palmas, de pé, para José Celso Martinez, né, o fundador do Teatro Oficina, né, que morreu e me trouxe muita tristeza. Eu devia ter pedido para falar primeiro, né, porque ela encerraria muito bem. Agora sobrou para mim encerrar. Primeiro, agradecer ao FLIR Araxá de estar ao lado da Líria Porto, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ela pessoalmente. Foi muito bacana, emocionante da minha parte ter a sua presença aqui e que sejam feitas todas as homenagens que você merece nessa edição do FLIR Araxá. Então, o meu encerramento não é comigo, é para agradecer ao FLIR Araxá de estar ao seu lado e render todas as homenagens mesmo a você, que realmente fez história e que está aqui do nosso lado, que as escolas precisam realmente chamá-la para estar ao lado. Já vou pedir um cronograma para as escolas para fazer isso. A Janaína já vai organizar, porque a gente tem que valorizar quem está também aqui no nosso lado. Eu falo que o autor, por muito tempo, em especial para mim, foi aquele cara distante. Rafael Nolli, esses dias para trás, no podcast, estava lembrando que quando a gente chega nas escolas, as meninas olham assim para a gente e falam assim, é o autor? Mas ele não morreu? Porque, por muito tempo, a gente pegava a literatura como algo muito distante. Então, ter a Líria aqui ao meu lado, em especial nessa conversa,
é o meu melhor presente de hoje, é o meu encerramento, a minha gratidão ao Fli Araxá e à Janaína por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a você, Janaína. Obrigada por você também, César. Eu acredito que quem agradece realmente é o 11º Fli Araxá por ter vocês aqui conosco nessa edição, nesse lugar lindo, tudo muito lindo por aqui. Peço a vocês que acompanhem a programação. Hoje é apenas o 2º dia, né, do 11º Fli Araxá. Ele continua até domingo, dia 9. Nas redes sociais é possível acompanhar toda a programação, né, Rafael? @Fli Araxá, por lá vocês acompanham tudo. É o que eu faço também, a hora que eu falo, qual que é mesmo, que horário que eu tenho hoje disponível e o que tem naquele horário. Dá para aproveitar muito ainda, muito, muito mesmo. E eu quero terminar deixando uma dica para vocês, que é o que eu tenho feito nos últimos 6 anos. Ler é a hora que eu me desligo do mundo, assim, literalmente. E é a hora de reconectar comigo mesma. Independente de qual seja o livro, que seja um livro infantil, porque eu leio muitos livros infantis, por ter sobrinhos pequenos, né? Mas que permita-se que esse seja o momento de você se reconectar com você mesmo. Vocês vão ver a diferença que faz na vida da gente. Muito obrigada a vocês.